Tudo que eu li em março! Oi, eu sou a Doca e esse é um vídeo de recap de todas as minhas leituras do mês de março. Como foi o mês de março para vocês? Vocês leram bastante? Não leram nada? Vocês avançaram? Vocês continuaram na mesma? Bom, eu vou ser bem sincera, eu acho que foi um mês meio conturbado para mim, mas eu consegui avançar relativamente bem nas minhas leituras. E eu tô aqui com o meu caderno de controle de leituras. Eu tenho mais de um, na verdade, né? Eu tenho esse e eu tenho realmente, de fato, o que eles chamam de Reading Journal, que é onde eu faço as minhas resenhas, eu faço anotação de citação e tudo mais. Porém, para esse vídeo aqui, só esse é o suficiente, que é só pra gente acompanhar cada um dos títulos que eu li. E eu vou pôr aqui na tela alguns dos números, porque eu uso um outro aplicativo para conseguir acompanhar o número de páginas, número de capítulos, número de títulos, de gêneros, esse tipo de coisa. Então, provavelmente agora na tela vai estar aparecendo as quantidades que eu li. Eu não vou perder muito meu tempo nisso, vou falar mais sobre realmente as minhas leituras. Então, dia 1º de março, a minha primeira leitura, na verdade, foi um livro físico. E foi A História da Bruxaria, de Jeffrey B. Russell e Brooks Alexander. E esse, na verdade, é um livro emprestado. A minha amiga Mel, ela está atualmente em Okinawa. E antes dela ir se mudar, ela fez uma lista de todos os livros que ela tinha na biblioteca pessoal dela. E ela ofereceu para quem quisesse ler esses livros. E aí eu resolvi pegar alguns, né? Na verdade, peguei mais até do que eu deveria ter pego. Mas esse daqui era um que eu já queria ler faz bastante tempo. Ele é um livro de não ficção. Ele é um livro histórico de fato. E foi uma leitura bem interessante. Tem aqui algumas notas, não sei se vocês conseguem ver. Mas foi uma leitura bem interessante. Ela começa meio difícil, porque ela vai explorar muito a semântica da palavra bruxaria, feitiçaria. Ela fala um pouco sobre isso antes, essa parte é meio chata, né? Mas é importante para a gente entender que, por exemplo, nem é confirmado que houve de fato bruxaria, senão a moderna. E aí depois a gente entra no aspecto histórico e é incrível. Eu achei muito, muito, muito legal. Vai falar desde um pouco da onde surgiu aquela onda do que seria a caça às bruxas, a diferença entre uma punição de uma bruxa na visão eclesiástica e na visão civil, né? Porque existe uma diferença. A bruxa, ela podia tanto ser uma ameaça à religião como uma ameaça social. Então, se uma bruxa, por exemplo, amaldiçoava você, fazia você perder uma colheita, isso daí não é uma questão religiosa, isso é uma questão social, é uma questão civil. Então isso até impacta em como elas eram eliminadas, julgadas, era queimada, era enforcada, esse tipo de coisa. E é muito, muito legal. E passa até pela ideia da bruxaria moderna. Então, quem são os nomes da bruxaria moderna, como ela surge, como ela se estabelece. É um livro muito maneiro. Se você é fã de história, como eu sou bibliotecária, né? Mas se você é fã de história, é muito interessante. E eu acho que também é um livro interessante caso você queira escrever ou pesquisar ou publicar sobre o assunto. Ele vai te dar uma visão bem maneira sobre a questão histórica da bruxaria, tá? Então, gostei bastante. Aí depois a gente vem com um webtoon, então não tá aqui, chamado What's Wrong with You, que é na verdade uma releitura. Eu li ele, nossa, foi um dos primeiros webtoons que eu li na época da pandemia. É uma romantasia bem bonitinha, bem fofa e leitura super leve, é muito engraçado. Eu sou muito fã de releitura. Eu já devo ter comentado por aqui, mas eu gosto muito de ler as coisas e depois reler elas anos depois para ver se a minha impressão sobre elas mudaram. E esse foi um caso que eu ainda gosto do webtoon, mas eu tive realmente uma impressão totalmente diferente, porque quando eu li ele, foi uma das primeiras obras que eu li com essa ideia de romantasia, tá? Na minha época, eu comecei o webtoon lendo The God of High School and Nobles.
que são histórias mais de ação, de aventura, é muito próximo ao que a gente lembra como shonen de lutinha, então eu não fui muito pro romance, eu fui só depois, eu fui depois. Então foi muito interessante. Aí a gente vai para mais uma leitura física, que foi de um mangá, que foi Medalist, que eu ganhei de uma amiga minha chamada Kawana. É um mangá de esporte. Está sendo publicado pela JBC. Tem uma adaptação em anime e parece que vai vir uma segunda temporada dele. Muito maneiro. Muito legal mesmo. Eu, na verdade, sou meio suspeita de dizer porque eu adoro mangás e animes de esporte. O meu favorito é Prince of Tennis, mas eu gosto muito, muito desde Super Campeões. E Medalhista é muito interessante, é uma obra bem maneira. Eu fiz uns vídeos curtos falando a respeito dele. Essa edição tá bem bonita, ela é meio holográfica, a capa, e é sobre patinação no gelo, que é um esporte que tá bem alto agora por causa das Olimpíadas de Inverno que rolou. Muito maneiro, gostei bastante. E aí depois a gente veio com Pink Heart Jam, também duas leituras físicas, também um mangá, também um presente que eu ganhei. Pink Heart Jam é um mangá boys love com temática musical. Eu já tinha lido, eu li ele em inglês na versão digital, uns 2 anos atrás. E foi publicado no Brasil. Essa daqui é a edição convencional. Também tem um vídeo longo só sobre Pink Heart Jam, se alguém tiver interesse. Mas ele é um boys love muito maneiro, muito legal e assim saudável, né? Então, ele não é uma, ele é uma história de amor, claramente moderna, né? Mas ele não perde muito tempo assim, nossa, com fulaninho fazendo ciúmes ou causando problemas. É mais realmente sobre dois caras se apaixonando. A temática musical é ótima. Eu também adoro, adoro mangás com temática musical. Na verdade, eu acho que eu sou uma pessoa muito ruim para falar dessas coisas, porque eu gosto de muitas temáticas. Eu sou uma fã de diversos gêneros, né? E aí veio com minha leitura favorita do mês, que foi O Caminho dos Reis, que ele faz parte de uma série que eu achava que era uma tetralogia e descobri que é uma série que vai ter 10 livros, O Caminho dos Reis. Eu fiz também um vídeo longo só sobre O Caminho dos Reis, caso você tenha interesse em ver, que eu li durante 2 semanas, é um livro bem grande e foi incrível. Fazia tempo que uma fantasia dessas não arrancava meu coração. Eu acho que a última vez foi ano passado, lá pelo meio do ano, quando eu li outro livro. Foi O Gigante Enterrado, que é a minha fantasia favorita de todos os tempos. Mas O Caminho dos Reis foi muito, muito, muito bom. Foi uma leitura, inclusive, 5 estrelas para mim, de Brandon Sanderson. E, nossa, foi realmente assim a leitura que acabou comigo, porque depois disso eu fiquei meio que numa ressaca literária, vou ser bem sincera. Eu comecei ele dia 9 de março e terminei dia 21 de março. E eu fiquei numa ressaca literária pesadíssima, porque ele é um daqueles livros que você termina de ler e aí você só quer pensar sobre ele. Eu só conseguia pensar sobre ele, eu conseguia fazer teoria sobre ele, e eu adoro essa sensação, né? Quando eu terminei de ler, eu falei, eu tenho alguns grupos de amigos que eu sempre comento sobre as minhas leituras. Eu sou aquele tipo de pessoa que termina uma leitura e manda um áudio de 10 minutos para as pessoas mais próximas, falando: Você não acredita o que eu acabei de ler. E aí, eu tenho a Mel, a que tá em Okinawa, que me emprestou o livro, falou: por que você não lê Mistborn, a trilogia, que também é do mesmo autor? Eu falei: Cara, eu acho que eu não consigo, porque eu preciso de um tempo para digerir essa história e para conseguir apreciar ela de fato. Você sabe quando, sei lá, você come uma coisa muito gostosa e você precisa de um tempo assim pra pensar, nossa, que delícia. É mais ou menos isso. Aí veio um outro webtoon chamado Hooked and Cooked, que faz parte do meu desafio de 12 Monster Romances do ano. Que na verdade hoje eu tô meio arrependida de ter começado esse desafio. Porque ano passado, tanto ano passado quanto esse ano, eu leio coisas um pouco mais densas, né? Eu não quero falar sérias, mas porque não necessariamente são sérias, mas eu leio coisas que, em geral, eu termino e eu começo a, tipo, pensar sobre um bocado de outras coisas. Realmente são leituras que me fazem refletir e são mais
complexas, não sei se essa palavra é certa, mas enfim. E aí eu pensei, eu tive essa ideia brilhante, genial, de colocar alguma besteira no meio disso tudo. E eu tinha visto todos esses livros engraçadinhos de Monster Romance, tipo, ai, o fazendeiro, o boi leiteiro e a fazendeira, o Senhor Dinossauro, que esse eu li. E eu pensei, pô, maneiro, porque deve ser uma bobagem, então eu vou colocar no meio dessas minhas leituras pesadas, porque isso vai dar aquele, sabe, que balanço, assim, né? Só que hoje eu percebo que não foi uma ideia tão boa, porque no final das contas esses livros são engraçadinhos, mas eles não realmente são meio indiferentes pra mim, e aí eu acabo perdendo tempo com isso. Então esse mês, como eu já estava meio apertada com meus prazos de leituras, porque eu fiquei nessa ressaca literária por causa do Caminho dos Reis, eu resolvi ler um webtoon de Monster Romance, que é o Hooked and Cooked, que é mega curtinho, tem 17 capítulos, eu li em um dia só. Ele é um boys love também com um homem sereio. E foi legal. Foi exatamente a mesma experiência que eu tenho com todo tipo de Monster Romance, que é tipo, divertido e foi isso. Mas bonitinho, a arte é bem bonita. A arte é bem bonita. Me falaram que a autora desse. A autora ou artista? Talvez os dois. Desse webtoon, na verdade, fez outras obras e que ela melhora com eles. Seria legal, porque os plots dessas histórias até agora sempre são tão fraquinhas que, sei lá, tanto faz. Aí a gente tem a leitura do meu encontro do Clube das Senhoras, que é o meu clube do livro, que eu tenho com as minhas amigas. E a gente leu um mangá chamado Entre o Profissional e o Pessoal, On-Off. Em inglês o nome é On and Off Work-Life Imbalance. Que a gente leu os 4 primeiros volumes, que vai até o capítulo 24, se eu não me engano. Uma leitura mega rápida também. Se você conhece o cara que eu estou afim, não é um cara, você conhece esse mangá que vai virar um anime também? Ele começa com uma publicação em rede social e on and off também é a mesma coisa. Então, ele começou com uma publicação em rede social. Se eu não me engano, o autor tinha acabado de fazer uma série mangá e aí ele pediu. Eu li isso nos comentários do próprio mangá. Que eu acho que ele pediu pra mulher dele, pra esposa dele, assim, o que você acharia de XXX? E aí ela deu essa ideia. E é sobre dois parceiros, dois colegas de trabalho. Um deles, o cara, ele trabalha como funcionário, mas daí ele gosta de se vestir como Lolita. E a menina também funcionária e ela gosta de se vestir como punk. Enfim, muito legal. Gostei bastante desse, é de cotidiano. Também já é uma leitura que eu já tinha feito. Eu fiz ela ano passado, retrasado. Gostei muito. Mostrei pra Marina, a Marina gostou muito e por consequência ela sugeriu para nossa leitura do Retiro Literário. Então, foi maneira e é bem curtinho. Então, são capítulos bem curtos, uma leitura mega rápida, foi uma leitura bem interessante. E aí a gente vai para a última leitura do mês. Deixa eu conferir. A última leitura do mês, que também foi um desafio. Foi A Rainha dos Condenados, que eu comecei dia 24 de março, acho. É isso, 24 de março, e terminei dia 31 de março. Rainha dos Condenados é o livro número 3 das Crônicas Vampirescas de Anne Rice. Eu fiz um mega vídeo com vlog literário só da minha experiência lendo ele. E caso vocês tenham interesse, é um vídeo muito longo, tá? É um vídeo de mais de 40 minutos. Nos futuros eu vou reduzir. Mas ele tem spoilers. Então, eventualmente eu vou fazer um vídeo mais curto com uma resenha sem spoilers falando sobre a história. E é um desafio também. Eu coloquei ele como um desafio com a minha melhor amiga de ler todos os 13 livros das Crônicas Vampirescas em 2026. E aí eu terminei A Rainha dos Condenados e eu já tô lendo outro. Eu tô, neste exato momento, eu estou lendo o livro número 4, que é a História do Ladrão de Corpos. Mas em março foi minha última leitura. Eu terminei com A Rainha dos Condenados e não foi a melhor das leituras. Eu acho que em si, tirando
Olha, tirando o Caminho dos Reis, que foi 5 estrelas, e esses mangás foram bons, esse aqui também foi, mas eu acho que eu acendi com as leituras até mais ou menos o Caminho dos Reis, foram leituras bem maneiras, e aí a gente teve leituras não tão maneiras. Não, eu não vou dizer que foram ruins, porque eu não tive uma leitura ruim, de fato, assim, nossa, péssimo, mas leituras medianas, a Hooked and Cooked e o What's Wrong with the Duke, ambas bem fracas. Eu me sinto muito chata, às vezes, quando eu penso, mas é porque foi aquilo que eu disse. Eu leio coisas que eu acho tão incríveis, tão incríveis, tão incríveis, tipo O Caminho dos Reis, e aí eu chego, eu vou ler outras coisas, e às vezes ela nem é ruim, ela às vezes nem é mediana, tipo, ela é maneira pro que ela se propõe. Mas como eu li uma coisa tão incrível antes, eu acabo lendo, tipo, meh. Eu me senti assim muito com a Rainha dos Condenados, não tanto pelas minhas leituras anteriores, mas porque o segundo livro da série, O Vampiro Lestat, é muito bom. Livrão, viu? Muito, muito bom. Foi também uma leitura 5 estrelas pra mim. E aí eu cheguei nesse daí e eu achei, tipo, 3 estrelas. Eu fiquei, pô, sacanagem, né? O outro é tão bom, tão bom, tão bom. Mas eu também não gosto muito de entrar nesses detalhes, porque a minha avaliação para algo ser bom ou não, ela envolve critérios meio questionáveis. Eu levo em conta, tipo, eu releria esse livro, ele tem alguma coisa interessante, eu recomendaria ele para alguém. Então, às vezes, eu tenho essa discussão se a minha avaliação é realmente justa, porque ela leva em conta esses aspectos, ou se eu só devia levar em conta o aspecto do entretenimento. Não sei. Não tenho resposta. Se você queria respostas, eu sinto lhe informar. Não tenho nenhuma resposta. E é isso. Leituras de março. Agora, no mês de abril, coisas que eu provavelmente vou ler. Tá, eu já tô gravando isso em abril, mas coisas que estão na minha lista de leitura. Para o desafio do Monster Romance, eu devo ler O Mafioso Dinossauro, porque parece divertido. Estou lendo agora a história do Ladrão de Corpos, continuação de A Rainha dos Condenados, as Crônicas Vampirescas. E aí, eu tenho um mangá pra ler, que eu não lembro o nome dele, que eu também ganhei. Não lembro qual é o nome dele. E depois disso, talvez eu comece a continuação de O Caminho dos Reis. Não tenho certeza ainda, porque eu tenho alguns livros emprestados, na verdade. Eu preciso tanto terminar, eu tenho tanta coisa para ler. Porque eu sou uma péssima pessoa, porque eu não compro tantos livros assim, mas eu pego muito livro emprestado dos outros, e aí eu vou fazendo uma pilha assim, e eu penso, nossa, eu preciso ler logo esses livros emprestados. Então talvez eu faça isso, talvez eu leia algum dos meus livros emprestados que estão se acumulando, e aí talvez sim eu finalmente chegue na continuação de O Caminho dos Reis, que é Palavras de Radiância, talvez eu esteja enganada. Eu lembro de ter visto os nomes da série, mas eu tô um pouco assustada, não vou mentir pra vocês, porque agora que eu sei que são 10 livros, só 4 foram publicados. O quinto deve ser publicado em novembro, segundo os comentários do YouTube. Estou confiando em vocês. Eu tenho medo porque eu não gosto de ler séries que não foram completas. Eu tenho um trauma muito grande desde O Nome do Vento. Mas é isso. Você tem alguma recomendação de leitura pra mim? Pode deixar nos comentários. Não sei quando vou ler, mas toda recomendação de vocês eu adiciono na minha lista para eventualmente chegar lá. Até mês que vem!